A paz do Senhor. Hoje eu quero deixar uma palavra que está aqui em 2 Crônicas 20 e eu quero que essa palavra vá de encontro ao teu coração. E eu vou te fazer uma pergunta: o quanto que situações têm te trazido medo? O quanto que situações têm te assustado, te deixado temeroso, te deixado amedrontado? E eu quero ler aqui, 2 Crônicas 20, versículo 1 diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar e que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E eu quero mostrar aqui para você, tá aqui no versículo 14, qual foi a resposta de Deus quando Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, e os filhos de Asaf, e disse: Dais ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Coloca o teu nome aí, ó Rosângela, você vai ver o salvamento que o Senhor vai te dar. Coloca o teu nome. Não temais, nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A palavra de Deus fala que aquele rei, o povo de Judá, estava enfrentando uma grande batalha. E três povos estavam se levantando, né? Três povos estavam se levantando, os filhos de Amon, de Moabe, os dos moradores do Monte Seir, eles estavam se levantando contra o povo de Judá, contra aquele reinado. E aquele rei, ele fica amedrontado, mesmo ele sendo um homem de guerra, mesmo ele sendo um homem experimentado por batalhas. Mas a palavra do Senhor fala que quando ele viu aquela multidão, ele ficou sabendo daquela multidão que vinha contra ele ficou assustado. E a primeira atitude dele foi buscar ao Senhor, foi buscar a Deus. E talvez você fale assim: Rosângela, mas não tem nenhuma multidão vindo atrás de mim, não. Não tem nenhuma multidão me cercando. Mas eu vou te perguntar: e os teus pensamentos? E os pensamentos que ficam rodeando a tua mente? E os pensamentos que diariamente ficam vindo como multidões, vozes, muitas vozes. Às vezes uma palavra de uma pessoa dizendo para você que não vai dar certo, às vezes uma palavra que vem que te desmotiva, às vezes um pensamento que bate na sua mente que você fala assim: será que eu vou conseguir? Será que eu vou realizar? Será que eu tenho essa capacidade? Será que as coisas vão dar certo? Ou alguém que fala para você: olha, eu já passei por essa situação e ela não é boa, e o final vai ser muito ruim, vai ser muito trágico, e faz aquele baita comparativo, e você fala: meu Deus, será que comigo vai ser desse jeito também? Olha, sabe aquelas pessoas que falam: já passei por isso, e olha, vai ser ruim, no final é ruim, e você fala assim: meu Deus, será que é isso que Deus tem para mim? Não, não pode ser. Mas aqueles questionamentos, aquelas dúvidas ficam batendo dentro de você, e aquilo tira a tua paz. Aquilo tira a tua convicção, aquilo rouba a tua certeza, aquilo tira a tua motivação, rouba a tua alegria. Mas Deus, ele vai de encontro a esse povo. Deus vai de encontro a esse rei. E Deus ali manda, traz uma resposta. E o Senhor fala: olha,
Você não vai ter que pelejar essa guerra, você não vai ter que pelejar essa batalha, porque você se prostrou diante de mim, porque você apregoou o seu jejum, porque você, quando nós jejuamos, eu quero falar para você, o jejum é você mortificar a tua carne. O jejum é você consagrar algo a Deus para que você esteja em consagração, ouvindo a voz do Espírito. E foi isso que aquele rei fez. Ele jejuou, ele pôs todo mundo em jejum e ele falou assim: olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus falou assim: você se colocou diante da minha presença, se posiciona, fica parado, só me obedeça, somente confie em mim, somente coloque o teu coração diante de mim, coloque a tua fé, a tua convicção, porque na sua estrutura humana, talvez não vá dar certo. Na minha estrutura humana, talvez eu não vou conseguir, mas quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo vai bem. E até o que não ia bem, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração hoje. Todas as coisas podem cooperar para o teu bem, mas desde que você se posicione diante da presença de Deus. Talvez o seu posicionamento é só ficar parado. Talvez o seu posicionamento é igual ao posicionamento desse povo, só foi cantar louvores. Eles começaram a cantar louvores. Começaram a cantar louvores e cada louvor o inimigo ia se destruindo. E a cada louvor o diabo ia acabando com aquilo que era a arma contra o rei, a arma contra eles ia sendo desbaratada, porque o Senhor interviu por aquele povo. E aqui no versículo 27, para a gente finalizar, fala assim: então voltaram todos os homens de Judá. Eles tinham voltado dos despojos, aquele povo se matou e sobrou despojo. E eles foram lá 3 dias catar o despojo. Eles voltaram. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria. E eu profetizo essa alegria sobre a tua vida, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas, e para a casa do Senhor. E eu quero deixar essa palavra para você, para o teu coração. Volta para a casa do Senhor com alegria. Volta para a casa do Senhor com um cântico novo. Talvez você estava afastado da presença de Deus e as coisas não estavam dando certo e muitas vozes falando na sua mente, o próprio Satanás falando no seu ouvido. Mas eu te digo hoje, volta para a casa do Senhor, porque você vai voltar com alegria, você vai voltar com júbilo, você vai voltar em festa. Numa situação de medo, num cenário de trevas, de medo, Deus reverte para um cenário de alegria. Deus muda aquela história e ao invés deles serem destruídos, ao invés deles serem assolados, afrontados, perseguidos, Deus intervém, Deus entra na guerra, Deus muda aquela história, o próprio inimigo se acaba, o próprio inimigo se destrói, porque o louvor vai quebrando barreiras, porque o louvor vai quebrando grilhões, o louvor é arma de guerra. Talvez você não saiba o que orar, talvez você fale assim: Rosângela, eu não sei fazer uma oração bonita, Rosângela, eu não tenho nem palavras para fazer uma oração. Põe um louvor, pega lá seu aplicativo, seu celular, põe um louvor. Às vezes você escuta tanta música, às vezes você fala tanta letra de música que você sabe de cor e canta e canta e canta. Entrega um louvor a Deus. Entrega, fala: Senhor, que esse louvor seja minha arma de guerra, que esse louvor seja minha arma de guerra e que esse louvor ele possa quebrar grilhões, quebrar as obras do diabo. E quando você se voltar a Deus, você vai falar: Senhor, verdadeiramente o Senhor acabou com o meu inimigo, o Senhor deu cabo do meu inimigo, o Senhor destruiu aquilo que tentava me destruir. E eu deixo essa palavra para o teu coração. Que aquilo que tentava te destruir, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em decretos, seja em sentimentos, aquilo que tentava te amedrontar, te assustar, não vai ter mais domínio sobre a tua vida se você se posicionar diante de Deus. Se posiciona hoje, que você vai voltar para a casa do Senhor com júbilo e com alegria. É o que eu te desejo nesse dia de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te renove, que Ele te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.